noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé, dar o início ao nosso culto de louvor e adoração desta noite. Quero te convidar você a abrir o Salmo de número 89, que fala de uma aliança que Deus fez com Davi. Eu creio que Deus tem feito uma aliança conosco também, a cada dia, a cada manhã, renovando a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. E o texto diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre. Tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei teu trono por todas as gerações. Ó Senhor, os céus louvarão tuas maravilhas e tua fidelidade na assembleia dos santos. Amém? Nós vamos cantaremos para sempre o quanto Deus é amoroso, misericordioso e bondoso para com as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos declarar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, e vamos dedicar tudo que há de acontecer aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Pai, muito obrigado por tão grande amor ao qual nos alcançou. Obrigado pela misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por estarmos aqui novamente para bendizer o teu nome. Louvado seja o teu nome neste lugar. Cada um que acompanha também pela internet, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa agindo e operando de uma forma sobrenatural. A tua presença manifesta, a tua Shekinah é o que nós mais queremos neste momento, nesta noite. Fala conosco, move sobre as nossas vidas e os nossos corações, trabalha na nossa mente, e que tudo seja para louvor, glória e honra do teu nome. Abençoa cada um que está acompanhando este culto, cada um que está aqui presencial também, louvando e adorando o teu nome. Que saia daqui transformado, que todos saiamos transformados pelo teu poder, pela tua palavra, e eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos declarar que nós nos rendemos aos pés do Senhor, e a Ele nós podemos clamar, a Ele nós temos o privilégio e a alegria de clamar a Ele. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o
pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, estamos aqui porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E nós vamos declarar quanto amor Ele teve por nós. E nós podemos declarar: ó Deus, te louvo, eu te louvo por tão grande amor. Mudaste o meu interior, mudaste a minha vida. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor.
nós só podemos agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer porque nós temos amigos, família, irmãos. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele fez tudo. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi completa. Tanto que Ele disse: está consumado. Ele fez tudo para dar salvação para mim e para você. Então vamos declarar: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oi, Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.
nossa canção, amém? Pode sentar neste momento. Nós vamos agora, como fazemos todo primeiro domingo, vamos celebrar a ceia do Senhor. Hoje pela manhã tivemos o nosso culto às 10 horas, também celebramos a ceia. E eu comentei o quanto que Paulo tinha um apreço pela igreja de Corinto. Uma igreja que, com certeza, precisava de muitos reparos. Uma igreja com tanta repreensão, por conta daquilo que eles estavam vivendo, por conta das coisas e pecados que ali haviam, que precisavam ser mudados, precisavam ser restaurados. O povo precisava de restauração. E ele inicia 1 Coríntios capítulo 11 dizendo: olha, não dá para elogiar, que muitas vezes há dissensões entre vocês, mas Paulo é aquele que acredita, assim como Jesus acredita em nós. E aqui ele declara: olha, no meio de vocês acontecem algumas coisas que não deveriam acontecer como igreja. E muitas vezes nós, através das nossas ações, nossos pecados, pelo olhar, pela mente, pelo coração, muitas vezes a gente é envolvido em coisas que Deus não se agrada. Então eu gostaria que nesse momento a gente fizesse um autoexame. Eu creio que a ceia, ela não é para excluir ninguém, é para incluir. Então vamos ter esse tempo, falar com Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui nesta noite, eu estou participando deste culto em memória de Ti. Em memória de Ti. Eu vim aqui à casa de Deus, eu estou aqui acompanhando essa transmissão online, você que está na internet, porque nós somos totalmente dependentes deles. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, a ceia não é para excluir, a ceia é para incluir. A palavra de Deus diz lá nos Salmos: quem poderá chegar ao trono do Senhor? Aquele que está com mãos limpas, coração puro. Então vamos nesse momento fazer um autoexame e dizer: Senhor, eu sei que apesar de mim, apesar dos meus pecados, eu estou aqui crendo que o Senhor é soberano, e eu quero participar desta ceia, com mãos limpas, coração puro, e dizer que eu estou aqui porque em memória de Ti eu quero participar deste momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer pela alegria e pelo privilégio que temos de hoje celebrarmos mais uma vez a ceia do Senhor. E estamos aqui em memória de Ti. Nós cremos que o Teu sacrifício foi tão válido, tão poderoso, tão transformador nas nossas vidas, que aqui estamos neste momento para agradecer ao Senhor. Nós cantamos que somos gratos por tudo que temos. O Senhor tem dado muito além do que nós merecemos, muito além do que podíamos imaginar, mas estamos aqui na Tua presença para dizer: valeu a pena o Teu sacrifício na cruz do Calvário. E aqui nós estamos para pedir também perdão pelos nossos pecados, aquilo que pecamos pelos olhos, pelos ouvidos, pela nossa mente, pela boca, pelo nosso coração. Mas estamos aqui para dizer: Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome. E nós queremos Te bendizer, nós queremos Te adorar e falar que o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é o que era, o que é e o que há de vir. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. E isso tudo Te agradecemos, no poderoso nome que é sobre todo nome.
que é o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar novamente Quanto Amor. Enquanto isso, os irmãos Eduardo e Luciano vão estar distribuindo a ceia e vamos participar juntos deste momento, amém? Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. A palavra do Senhor nos fala, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele vai dizendo: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo
que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele agradeceu, nós já oramos agradecendo. Vamos comer do pão neste momento, amém? Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos beber do cálice agora. Pai, obrigado pelo teu corpo que foi moído, foi entregue por cada um de nós na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado, sangue que lava, que nos cura, que tira todo o pecado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou, e obrigado pelo privilégio que tivemos de, em memória de Ti, participarmos desta ceia. E agradecemos tudo isso no poderoso nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O tema que estaremos ministrando hoje é enxergando além das possibilidades. Acompanhe comigo, eu peço que você mantenha o texto aberto, para que possamos meditar durante esse tempo na palavra de Deus. João capítulo 1, versos 43 até o verso de número 51, e o texto diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu, disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. E o meu desejo é que aquilo que acabamos de ler se transforme numa revelação completa. As mentes e corações que estão agora acompanhando, estão participando deste culto, deste momento, desta palavra, e que haja uma direção do Senhor muito clara. E eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, o tema desta noite é enxergando além das possibilidades. A gente poderia dizer neste episódio que seria como se Jesus estivesse dizendo: olha, você não viu nada. Talvez aconteceu isso com você, né? Você conta uma história e fala: você não viu nada, Deus tem coisa muito maior para fazer. E nós precisamos crer. E a palavra que eu quero estar ministrando com vocês nesta noite é essa: que a gente precisa enxergar, ir além, enxergar além das possibilidades, enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, nesta cidade, nesta nação. Porque se nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, nós não podemos nos dar por satisfeitos de dizer: olha como está bom. Ah, isso aí é assim mesmo. É desse jeito que eu vou viver a minha vida cristã. Porque Deus está nos chamando a vivermos além e sairmos dessa média que está muitas vezes abaixo do que Deus quer. Não podemos nos contentar em viver uma vida espiritual onde as coisas não são alcançadas, onde as coisas não acontecem e não andam. E quando a gente olha para esse evangelho de João, o evangelho que destaca que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Filho do Homem, aquele que tira todo o pecado do mundo, ele veio com uma missão. E veio para quê? Para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para buscar e achar cada um de nós. E Jesus é tão maravilhoso que ele estava ali passando, ali naquela região. Jesus decidiu, o texto vai dizendo, ele quis ir para a Galileia, ele quis passar por ali. E Jesus não passou ali por acaso, ele passou porque havia uma missão a ser cumprida, havia mais um que seria alcançado. E Deus usa os seus filhos, Deus usa a mim e a você. E ele vai dizendo, olha, que ele achou Filipe, né? No dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia e achou quem? Filipe. E chegou para Filipe e falou, olha, vem e segue-me. E Filipe prontamente seguiu a Jesus. Mas ele não era apenas um seguidor, ele era a pessoa que estava levando outros a seguirem a Jesus. E o texto vai dizendo que Filipe era da mesma cidade de André e Pedro. Pedro já havia sido alcançado, André já havia sido alcançado. E aí mais um seria alcançado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Jesus. E que tremendo, que maravilhoso. E Filipe, ele chega para o seu amigo, e essa tem que muitas vezes ser a nossa atitude, de enxergar não apenas as pessoas como seres humanos comuns, mas pessoas que precisam alcançar a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. E Filipe olha para Natanael de uma forma diferente. Ele fala assim, esse aqui precisa ser alcançado também. E o que Filipe faz? Ele achou Natanael. Um outro nome que é dado para ele é Bartolomeu, o filho de Ptolomeu. E esse homem, Natanael, era um religioso fiel
Até porque o próprio Jesus disse, olha, esse era um israelita íntegro. Esse homem era alguém sem dolo, não podia se falar nada dele, era uma pessoa que ia além da religiosidade. E Filipe acha Natanael e diz, olha, nós achamos, nós encontramos aquele que Moisés descreveu, de quem Moisés escreveu na lei, os profetas. Esse é Jesus de Nazaré, esse é o filho de José, ele é o filho do homem, ele veio em forma de homem, mas ele também é Deus. Ele já chegou, já encontramos, ele está aqui conosco. Mas o que muitas vezes acontece quando nós levamos uma mensagem de salvação, muitas vezes para um amigo, para um parente que ainda não foi alcançado, e eu quero que essa mensagem traga algo de fé para a sua vida, para a minha vida, para aqueles que ainda não estão no caminho de Deus, aqueles que estão muitas vezes olhando para as situações, olhando para os problemas, e não seguem a Cristo, não seguem a Deus de uma forma firme. E ele faz essa pergunta, é porque nós nos deparamos com as pessoas, elas são céticas, elas duvidam. E com Natanael não foi diferente, ele falou, olha, será que existe alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma cidade meio insignificante, era uma cidade não muito conceituada, era uma cidade pequenininha, insignificante, mas ele chega e fala, pode vir alguma coisa boa de lá? E veio, dali que veio Jesus. Dali que veio Jesus. Quantos de nós às vezes viemos de cidades tão pequenas e alcançamos coisas tão grandes, e alcançamos às vezes as nações? Quantas pessoas que vieram às vezes de uma cidade pequenininha, uma cidade talvez considerada pelos outros insignificantes, mas que hoje alcançaram renome, conseguiram se estudar, formar e ser alguém. Mas ali, nada mais, nada menos, aquela cidade chamada insignificante era a cidade de Jesus. A cidade de Jesus de Nazaré. E muitas vezes as pessoas olham para nós e fazem essa pergunta, olha, será que pode acontecer alguma coisa? Será que essa tua fé leva para alguma coisa? Será que isso que você está vivendo realmente vale a pena? Será que as pessoas não olham para nós e dizem assim, será que vale muito a pena seguir essa igreja que você está seguindo, esse caminho que você está seguindo? Será que vale a pena? As pessoas questionam, elas são céticas. Mas aí a resposta de Filipe é fantástica. Ele olha para ele e fala assim, olha, esse é aquele que eu te falei. É aquele que Moisés escreveu na lei, os profetas, ele é Jesus de Nazaré. Esse realmente é o Messias. E ele chega para ele e fala assim, olha, você não está acreditando? Vem e vê. E eu acho que muitas vezes acontece isso conosco. As pessoas olham para nós, olham para a fé que a gente segue, e você tem que chegar e dizer, olha, vem ver, veja, vem para cá, vem fazer parte do reino, vem fazer parte da igreja, vem participar comigo e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Mas Jesus olha para Natanael, ele vai até ele e diz-lhe, olha, eu estou olhando para você porque Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele olha para Natanael e fala assim, olha, você é um verdadeiro israelita, viu? Você é alguém onde a gente não pode falar nada contra, você não tem nada contra a sua vida, não há dolo. Ou seja, ele estava dizendo para ele, olha, você é um seguidor, realmente, o seu coração está em Deus, você é alguém que serve realmente a Deus, você está buscando a Deus, você é uma pessoa que tem um coração que não vive só da religiosidade, pura e simples. Você é alguém que realmente segue com um coração de adorador a Deus. E isso traz espanto, né? Porque Deus é o Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Aliás, ele conhecia Natanael desde o ventre da mãe dele. Porque ele era Deus. 100% homem, sim, mas 100% Deus. E que privilégio ter encontrado com ele. E é tão maravilhosa essa atitude de Jesus que ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro.
E quantas vezes nós vemos que Deus vai ao nosso encontro, Ele foi ao nosso encontro, nós fomos encontrados, nós fomos achados por Ele. Ele nos amou primeiro, nós amamos a Ele, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou, Ele nos trouxe vida eterna, Ele nos trouxe transformação. Mas Natanael chega para ele e fala assim: de onde que você me conhece? E aí vem essa pergunta clássica, né? Jesus responde para ele: olha, antes de você fosse chamado por Felipe, eu te vi debaixo da figueira. É interessante que alguns estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente, talvez esse homem, como foi encontrado como um verdadeiro israelita, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não vivia apenas uma religiosidade de capa, mas que realmente buscava ter uma vida com Deus, talvez ele estivesse ali, não apenas debaixo daquela figueira, desfrutando de uma sombra, mas estava ali meditando na lei, meditando na palavra, estava ali também, talvez em oração. E ele diz assim: Jesus respondeu e disse: antes que você fosse chamado por Felipe, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael fica surpreso, porque o nosso Deus é um Deus surpreendente, Ele quer nos surpreender em todo momento. E ele responde e disse: Rabi. E quando ele fala Rabi, ele fala mestre. Ele já havia reconhecido quem estava diante dele. Ele fala assim: tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. O rei que muitos estavam procurando ainda naquela época. O rei, o Messias, que muitos estavam atrás. Ele teve o privilégio de dizer: eu encontrei também. Assim como Felipe, André, Pedro encontraram, Natanael também é o próximo, é o alvo do amor de Deus sobre a vida dele. Ele declara: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E essa revelação tão tremenda na vida de Natanael mudou a história, porque ele se torna um dos apóstolos. Ele realmente foi lá e viu grandes coisas que Deus fez na vida dele. E viu Deus operando tantos sinais, maravilhas e milagres, por um passo que ele deu. Inicialmente cético, falou: olha, será que eu posso ouvir essa pessoa? Porque veio lá de uma cidadezinha tão pequena. Mas ele abriu seu coração. Ele foi tocado por Deus. Ele foi tocado pelas palavras de Felipe, que disse para ele: olha, esse aqui é a pessoa, essa é a pessoa que nós estávamos procurando. Nós temos a quem seguir. Nós podemos dizer: olha, agora sim, eu tenho uma pessoa a quem eu posso seguir. Isso tudo nos mostra algo muito claro: as pessoas não sabem a quem seguir. Muitas vezes seguem tantas coisas, seguem tantos conceitos, filosofias, ensinamentos, mas não sabem a quem seguir. E eles olham e falam assim: agora eu tenho a quem seguir. Agora eu estou com o Rei de Israel, agora eu estou com o Filho de Deus, e agora eu estou com o Mestre diante de mim. E Ele está diante de nós. E nós podemos, assim como Natanael declarou: eu estou com o Rei de Israel, eu sigo o Filho de Deus, Ele é o meu mestre, agora eu tenho a quem seguir, e eu vou seguir com todas as minhas forças e com toda a minha vida, como fez Natanael, que se transformou em um dos apóstolos. E Jesus olha para ele com seu olhar tão carinhoso. Ele olha para este homem e fala assim: olha, porque eu te vi debaixo da figueira, você acreditou em mim? E ele vai dizendo: olha, você vai ver coisas maiores. Quantos aqui querem ver coisas maiores? No mundo espiritual, nós temos esse desejo. Nós temos esse desejo, mas o passo tem que ser esse. Eu tenho que abandonar a incredulidade. Ah, sim, mas eu creio em Cristo. Será que em todo o tempo? Precisamos abandonar a incredulidade. Natanael precisou passar por esse processo de abandonar a incredulidade. E passou por uma segunda etapa de reconhecer que Deus é poderoso e pode fazer algo na sua vida.
E nós temos que olhar para Deus, depois que saímos desse processo de incredulidade, de ceticismo, nós precisamos realmente declarar. Em vez de ficar falando, olha, o problema na minha família, o problema, nós precisamos parar de declarar a derrota na nossa boca. Nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos falando e não ficar dando ênfase naquilo que é problema, naquilo que é dificuldade. Muitas vezes a gente olha para aquele ente querido que ainda não se converteu e fica falando, meu Deus, chorando, lamentando. Não, eu sou filho de Deus. Eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. A revelação vai acontecer. E nós precisamos falar e declarar que Deus é poderoso. Certa vez eu ouvi uma frase, essas famosas frases de caminhão, e falam coisas profundas às vezes, né, que dizia assim, não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. É uma coisa até tão simples, mas é uma grande verdade. Nós precisamos parar de declarar os problemas. Nós precisamos declarar, eu estou diante do Filho de Deus, eu estou diante do Rei de Israel, eu estou diante do Todo-Poderoso. Eu preciso crer que Ele está à minha frente e que Ele vai fazer. Porque muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para aquele familiar que ainda não se converteu, olhamos para aquele que não está conosco na caminhada, olhamos para a situação talvez na área financeira, na área da saúde, e ficamos só olhando para essas situações, mas nós temos que olhar e falar assim, eu estou diante do Rei de Israel, eu estou diante do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Eu estou com Ele. E precisamos olhar e falar, não, eu estou diante dEle. E Ele olha para Natanael e fala assim, você não viu nada. É como se ele tivesse dito isso. Você não viu nada ainda. Você está achando isso aqui espetacular? E realmente é. Era espetacular. Eu nem te conheço. Você veio daquela cidadezinha pequenininha lá e você está dizendo que me viu debaixo da figueira? Eu nem tinha te visto. Você não estava aqui, você estava em outra cidade. Ele estava vindo de outra cidade. Não, eu já tinha te visto lá. Aí Jesus fala para ele, olha, você vai ver o sobrenatural. Você vai ver coisas maiores. Você vai enxergar aquilo que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram e nem ainda adentrou o coração, porque Deus tem coisas grandes e ocultas para cada um de nós. E precisamos parar de olhar para os problemas, olhar para as situações, olhar para as dificuldades e falar, não, eu sei que Deus tem coisas grandes na minha vida. E muitas vezes as coisas grandes não é talvez um bem que você vai adquirir, um carro novo, uma casa nova. Não é isso que Deus está falando. Você vai alcançar coisas maiores no reino espiritual. Você vai ser alguém relevante nessa sociedade. Assim como era Natanael, era um simples religioso que estava ali, que conhecia, tinha o seu coração, mas se transformou num grande apóstolo. Se transformou em alguém que mudou a história, teve um legado, deixou algo para as futuras gerações. E a gente não pode passar por este mundo e falar, não, estamos aqui apenas para viver nessa passagem de vida, vamos nascer, viver apenas um pouco e morrer. Não, nós temos um legado, nós temos uma missão, nós precisamos ser relevantes nesta sociedade. Nós precisamos sim ver as coisas maiores que Deus vai fazer na nossa família, nessa cidade, na nação brasileira, entre as nações, e que Deus nos use para isso. Que nós não sejamos apenas aqueles religiosos como ele encontrou Natanael antes da sua realmente conversão, aquele que realmente está ali buscando, mas que pessoas que vão fazer coisas maiores, vão ver coisas maiores e vão alcançar coisas maiores em nome de Jesus. E que Deus nos dê esta bênção, que Deus nos dê esta graça. E Jesus vai concluindo dizendo, na verdade vos digo.
quando eu uso essa expressão na verdade, vocês vão ver várias vezes no Novo Testamento, pelo menos umas 50 vezes. 25 delas estão só no livro de João. Ou seja, ele quer dizer, realmente, olha, é confirmado, é isso mesmo. É confirmadíssimo. Quando ele diz em verdade, ele vai dizendo, vocês vão ver o céu aberto. Como nós desejamos ver um verdadeiro avivamento, o céu aberto sobre esta cidade, o céu aberto sobre a nossa vida, o céu aberto sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. E ele vai fazendo uma alusão ali, aquele momento, nós podemos entender e fazer uma alusão ali, quando Jacó vê a escada, os anjos subindo e descendo numa escada. Ele falou assim, vocês vão ver o céu aberto, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, aquele que seria crucificado, que ressuscitaria ao terceiro dia e que nos daria também vida eterna, porque nós ressuscitaremos com ele em Cristo Jesus. E Deus quer fazer isso. Deus quer fazer coisas tremendas. E esse maravilhoso encontro, esse encontro que mudou a história da vida de Natanael, esse encontro que permitiu com que ele visse coisas maiores, nos faz permitir também ver coisas maiores, amém? Eu não creio que ele me alcançou, ele te alcançou apenas para viver uma vida simples, abaixo da média, e não experimentar o sobrenatural de Deus, não experimentar coisas grandes que Deus tem para nos fazer. É olhar para o sobrenatural, é olhar para aquilo que ainda não vimos. Aliás, nós vimos isso no último domingo sobre a fé. A fé é aquilo que eu não vi ainda. E exercer fé sobre esta igreja, exercer fé sobre a nossa casa, exercer fé sobre a nossa família. Porque Hebreus capítulo 11 vai dizendo, no verso 6, que se a gente não exercitar a fé, nós não agradaremos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem o busca vai ter recompensa. Ele recompensa quem o busca. Ele recompensa quem vai até Ele e quer viver para agradar a Ele. É isso que nós precisamos entender. Deus quer nos dar coisas maiores. Deus quer que a gente seja surpreendido. Deus quer que a gente viva o melhor que Ele tem para nós. E pararmos de olhar para as situações. E pararmos de olhar apenas para uma vida religiosa, mas para viver uma vida diferente. Uma vida onde é que nós vamos presenciar coisas maiores. Eu desejo ver grandes coisas aqui neste lugar. Eu desejo ver grandes coisas na minha família. Eu desejo ver grandes coisas para a nação brasileira e para as nações. Nós precisamos crer nisso. Ele mesmo declarou, eu vejo o céu aberto, eu vejo anjos subindo e descendo. Você vai ver, isso vai acontecer, coisas maiores vão acontecer. E você tem a bênção, a alegria de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Deus tem coisas maiores, mas é preciso fé, é preciso perseverança, é preciso estar com os nossos olhos, ouvidos atentos ao que Deus tem para nós. Talvez a gente tenha, em vários momentos, se alegrado com grandes bênçãos que Deus tem nos dado. Aliás, estar vivo, ver a misericórdia de Deus se renovando sobre cada um de nós, tem sido uma grande bênção sobre a nossa vida. Mas Deus não quer somente isso, eu creio. Ele quer que a gente veja coisas maiores. Assim como aconteceu na vida de Natanael, eu creio que Ele quer que eu e você vejamos e enxerguemos além das possibilidades, enxerguemos aquilo que ainda não vimos. Exercitemos o que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que é a fé naquilo que eu não vi ainda. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu não vi ainda. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e você exercitasse a fé. A fé naquilo que você ainda não viu. A fé que te faz enxergar além das possibilidades. A fé que te leva a enxergar coisas maiores. Eu não sei o que você quer ver como coisas maiores na sua vida, mas Deus sabe. Eu gostaria que você falasse com Deus, tivesse esse tempo, seja um ente querido, seja alguém que você está clamando. Deus, eu creio, está dizendo, ó, coisas maiores você vai ver. E como eu já disse, essas coisas maiores não são apenas, Deus sim nos dá
coisas maiores no campo material, mas Ele no campo espiritual. Um verdadeiro avivamento, uma transformação de vida nossa, uma vida que nos leva a não ter uma fé vacilante, mas uma fé radiante em Deus, e dizendo: eu creio em Ti, porque o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel, o Senhor é o Mestre, o Senhor é aquele que está sempre trazendo surpresas para cada um de nós. Surpreenda-me, Senhor, amém? Nós podemos falar isso também, né? Senhor, me surpreenda também. Eu quero ver coisas maiores acontecendo na minha vida. Nós precisamos ter uma insatisfação santa, que nos leva a querer mais de Deus, que nos leva a querer buscar coisas maiores no mundo espiritual, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas sim vão ser acrescentadas. Nós vamos ter uma mudança, uma transformação sem igual na nossa vida, amém? Fale com Deus. É o seu tempo com Ele agora. Declare para Ele: Senhor, eu quero ver isso que é tão grandioso, essa pessoa, essa situação, eu quero ver. O Senhor disse que nós veríamos coisas maiores. O Senhor disse isso para Natanael. Eu creio que o Senhor está dizendo para nós também. Pai, eu quero Te agradecer, porque a Tua palavra é fiel, e o Senhor nos leva a um nível de, muitas vezes, de insatisfação com a nossa condição, com a nossa espiritualidade, muitas vezes muito aquém daquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor mesmo diz: clama a mim e responder-te coisas grandes, ocultas, que ainda não sabes. Ó Senhor, como somos desejosos de ver as grandes coisas que o Senhor tem para nós. Coisas maiores nós veríamos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Cada um está aqui colocando diante do Senhor aquilo que gostaria de ver e enxergar como algo que vem da parte do Senhor, sobrenatural, coisas maiores, querendo enxergar aquilo que está além das possibilidades. Ajuda-nos, ó Pai, nessa tarefa, nessa missão. Abençoa cada um. Abençoa cada um que possa experimentar coisas grandes, coisas maiores que o Senhor tem para cada um de nós. Louvado, exaltado seja o Teu nome. E obrigado pela Tua palavra. E eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Vamos declarar. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. De diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.
sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Eu acho que para ensaio tá bom. Vamos cantar mais uma vez. Quero chamar a equipe de louvor. Vamos cantar com todo o nosso ânimo. Cante e declare que a cada dia vamos romper em fé. Vamos ver o sobrenatural acontecendo. E vai acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Onde quer que andemos, não vamos ser agentes de transformação. Filipe foi um agente de transformação. Trouxe uma transformação tão poderosa na vida de Natanael, que ele se tornou mais um daqueles que seriam os que levariam essa mensagem tão poderosa. E eu quero te levar a cantar com muita alegria, dizer cada vez sim que a minha fé, ela é provada. O Senhor nos leva a viver no sobrenatural, amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare: rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Amém? Quando chegar a segunda-feira, se Deus quiser, você vai dizer: esta segunda eu vou viver rompendo em fé. Terça-feira, viver rompendo em fé. Quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou viver rompendo em fé, em nome de Jesus, amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo hoje e para sempre, amém e amém. Deus te abençoe e viva para enxergar além das possibilidades, coisas maiores. Deus quer que você veja e viva para a honra e glória do nome dele, amém? Se essa mensagem falou com você que nos assiste, compartilhe também, para que outros possam ouvir
e vivam também rompendo em fé. Que Deus abençoe a todos e obrigado.